Então, nós vamos reiniciar a semana científica com uma mesa que eu vou ser a moderadora e uma das palestrantes. Então, a mesa é Ciência sobre Novas Formas de Comunicação. Eu sou a professora Cristiane Leitão, sou professora adjunta do Departamento de Medicina Interna e, no momento, sou chefe do departamento e também preceptora de residentes no Hospital de Clínicas. Eu vou falar sobre essas novas formas de comunicação entre professores e alunos. Em seguida, nós vamos ter uma palestra com a professora Lisiane Bizarro Araújo sobre essa mesma, né, mudanças nas formas de comunicação entre cientistas e o público em geral, e depois uma palestra sobre essas modificações da comunicação entre médicos e o público em geral, que vai ser proferida pela professora Luciana Viana. Eu já vou apresentar os currículos das duas professoras e depois já vou começar a minha apresentação. Então, a professora Lisiane, ela é psicóloga formada pela URGS, com PhD em Psicologia na Universidade de Londres, é professora do programa de pós-graduação em Psicologia da URGS e pesquisadora do CNPq, e é uma das organizadoras do livro de divulgação científica, Divulgação da Ciência e Literacia Psicológica. E outra coisa, que ela é também a nossa parceira numa disciplina de divulgação científica que reúne vários PPGs da URGS. A professora Luciana Viana é médica endocrinologista e nutróloga pela SBEM e pela Abram, professora do Departamento de Medicina Interna da URGS, docente permanente do programa de pós-graduação em endocrinologia, né, da URGS, e chefe do serviço de nutrologia, e minha parceira na empreitada de melhorar a comunicação entre as pessoas, entre né, o que a gente estuda bastante entre professores e alunos. Aproveito também para agradecer o convite para nós três participarmos dessa mesa que a professora Patrícia Prola fez para a gente, então é um privilégio, uma honra estar participando dessa semana científica. Eu vou começar, então, já né, colocando a minha apresentação. E vou só perguntar para vocês se vocês enxergam. Vocês enxergam a minha tela? Sim, então tá. Então, a gente vai falar sobre essas novas formas de comunicação e a minha parte vai ser entre professores e alunos. E por que eu comecei a estudar isso e ficar interessada? Porque eu sempre achei que eu dava boas aulas e que eu tinha uma boa didática, mas sempre tinha uma parte dos alunos que dormia na minha aula. E a minha interpretação nunca era que a minha aula fosse chata, mas sim que esses alunos deviam ter dormido tarde, porque deviam ter saído na noite anterior. A probabilidade, né, de tantos alunos saindo na noite anterior também não era tão alta, mas era isso que eu imaginava. E tem, quando a gente vai estudar, assim, como é que as pessoas aprendem, tem essa pirâmide clássica, né, do aprendizagem, que diz o seguinte: se a gente lê um texto, nós vamos reter 10% daquilo ali. Se a gente ouvir alguém falando, 20%. Se a gente enxergar algo, 30%. Se alguém estiver falando e a gente estiver enxergando, 50%. 70% eu aprendo se eu tenho que explicar, então eu dou uma aula, eu já tenho que saber mais sobre aquilo. E 90% quando eu estou fazendo mesmo, quando eu estou executando aquela habilidade. Essa pirâmide, ela está em vários lugares e de várias maneiras, mas é mais ou menos isso que eu mostrei. E aí, como eu tinha que falar sobre a ciência por trás disso, eu fui procurar de onde veio essa pirâmide. E eu vi que tem outras pessoas que também já foram atrás de ver de onde saiu essa pirâmide, qual era a evidência científica por trás disso. E esse artigo mostra que, na verdade, essa pirâmide ela já foi assim citada e mais ou menos dessa maneira há 150 anos atrás. E ela não é baseada em evidências científicas, né? Que triste. Mas parece assim, claro que se eu só ler alguma coisa, eu vou aprender menos do que se eu estiver fazendo aquilo de fato. Então, pelo menos as duas partes, superior e inferior da pirâmide, parece, né, uma coisa assim de bom senso ser verdadeira, né? Então, eu mesma, assim, quando leio um texto, eu me lembro meus livros de clínica médica, eu lia e sublinhava, e depois eu ia ler de novo, e eu sublinhava de novo, pensando que interessante, parecia que eu nunca tinha lido aquilo. Em 2017, esse artigo foi publicado no New England e chamou muito a atenção do corpo docente da Faculdade de Medicina,
que dizia o seguinte, dizendo adeus às palestras na faculdade de medicina, mudança de paradigma ou moda passageira. E quando a gente lê esse artigo, a gente fica convencido de que realmente a gente tem que mudar essas palestras convencionais. E eles dizem assim que talvez a gente possa salvar a palestra, mas a gente dá algumas dicas de como é que a gente tem que salvar. A primeira é que ela não pode ser muito longa. Então, tem um tempo de atenção que tem uma sobrecarga cognitiva que a pessoa para de prestar atenção, não tem como continuar. Então, que a gente deveria ter um tempo mais curto dessas apresentações. Outra maneira de fazer com que os alunos aprendessem mais nas nossas palestras é que nós mandassem algum tipo de texto ou algum tipo de informação antes para os alunos estudarem, antes da palestra já terem dúvidas quando eles fossem conversar com a gente. Que assim, né, durante aquela palestra, poderia ter alguma interação, o professor poderia fazer alguma pergunta e os alunos teriam que responder. Durante essa palestra, nós também poderíamos fazer com que a audiência discutisse alguma coisa entre si. Depois a gente pode conversar na hora da nossa discussão aqui, como é que a gente faz durante uma palestra que tem uma interação entre quem está assistindo. E também a gente poderia usar essas outras formas de interação, que são perguntas e respostas, por exemplo, aqui um Socrative, que é um dos aplicativos que eu já usei, ensinada pela professora Andrea Bauer, nossa professora da Nefro, que é a maga das tecnologias. Então, aqui alguns alunos, né, respondendo as questões, porque a gente utilizaria, então, além da interação, um outro tipo de técnica de aprendizagem, que é a aprendizagem aprimorada por testes. Então, com tudo isso, o capítulo ali diz, né, aquele artigo de que a gente poderia melhorar nossas palestras. E isso provocou um desconforto tão grande ali na comunidade científica, né, a comunidade docente ali da Faculdade de Medicina, que a gente acabou fazendo um grande round em 2017, e a parte que eu falei ali, a gente precisava falar sobre as aulas teóricas, e o que eu falei foi se era possível ressuscitar o PowerPoint. Então, como se a aula teórica tivesse sofrido uma parada cardiorrespiratória, e a gente ia fazer uma reanimação, né? Então, a gente está acostumado com o ACLS, Advanced Cardiologic Life Support, e o que a gente ia fazer aqui era um outro ACLS, um Advanced Class Life Support, para ver se dava para melhorar. E aí eu tenho esse conflito de interesses muito importante, que eu não ficava, assim, tranquila em dizer que a aula teórica tinha morrido, porque eu adoro uma aula teórica, eu acho que eu aprendo muito numa aula teórica. Então, eu sou mais ou menos como os fãs do Elvis Presley, né? Ele morreu, mas tem gente que acha que ele está vivo. Eu acho que a aula teórica ainda está viva. E a Luciana Viana, ela compartilha disso comigo. E quando a gente estava discutindo, depois de sair de uma aula que dizia que a aula teórica tinha morrido, eu assim, não, mas não é possível e tal. Eu aprendo na aula teórica. E daí a Luciana me deu esse livro, que é sobre como é que as palestras TED se organizam, e é uma forma diferente de comunicação. Eu gosto muito dessas palestras. E quando eu li esse livro, eu pensei, é isso aí, dá para melhorar as aulas teóricas. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu aprendi nesse livro. E a primeira delas é que quando a gente organiza uma palestra, uma aula, na verdade, a gente está dando um presente para a plateia. E a gente tem que encarar assim, né? Então, toda vez que eu vou fazer uma aula, eu penso, isso é um presente. Quando ele é um presente, eu quero que o conteúdo seja excelente e eu também quero que a embalagem seja legal, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente acaba fazendo aulas melhores. Existem 4 pontos principais que me chamaram a atenção no livro. E o primeiro foi que, quando eu quero dar uma aula, eu tenho que provar para a plateia que aquela que eu estou ensinando ali é algo muito importante. É uma ideia essencial, né? Então, eu tenho que ter isso em mente. Como é que eu vou convencer a plateia que aquilo ali é essencial? Porque quando os adultos vão aprender alguma coisa, eles precisam de motivação e necessidade. Crianças aprendem qualquer coisa, né? Eles são muito mais curiosos do que a gente. A gente só vai se debruçar, prestar atenção, ir atrás, se a gente estiver muito motivado e se aquilo for essencial para a gente. Então, eu vou ensinar sobre diabetes, eu tenho que dizer que 8% da população mundial tem diabetes, 30% a 40% das pessoas internadas têm hiperglicemia. Os alunos têm que aprender isso, senão eles não vão tratar bem uma grande parcela da população. Então, eu tenho que, de alguma maneira, motivar os alunos e mostrar a necessidade. O segundo ponto importante do livro é contar uma história. A gente adora contar histórias, então eu preciso, na minha aula, contar uma história. Eu preciso também, o terceiro ponto, então o primeiro ponto é ter uma ideia muito importante, o segundo ponto é contar uma história, o terceiro ponto é construir o conhecimento. Eu preciso saber
aonde a minha plateia está, o que ela sabe daquilo, e dali eu vou aos pouquinhos construindo a minha ideia. Por exemplo, né, eu sou endocrinologista e a gente vai dar aula de esteroidogênese da adrenal. Quem já leu isso sabe que começa lá no colesterol, é super complexo, vários compostos e enzimas que vão sendo transformados em uma coisa e outra. E aí os alunos não entendem nada e o professor diz assim, não, muito simples, né? E daí todo mundo continua sem entender nada. Isso porque nós, especialistas, temos algo que se chama de maldição do conhecimento. Então, a gente já sabe tão bem aquilo, já aprendeu há tanto tempo que a gente não se lembra mais como é que a gente aprendeu. Então, muitas vezes a gente não consegue explicar. Quando a gente for dar uma aula, precisamos, então, desmontar aquele conhecimento e ver como é que eu encaixo essas peças para que essa audiência, que sabe menos do que eu, consiga, do que ela já tem de conhecimento, montar o que elas vão aprender de novo aqui. Então, a gente tem que fazer realmente uma montagem, né, uma construção daquele conhecimento. E o quarto item importante de uma palestra é ter um grande finale. Né? Como a gente não vai poder falar tudo o que a gente quer naquela aula, a gente tem que pelo menos motivar as pessoas para que elas vão atrás e que elas fiquem desconfortáveis com aquilo. Como eu fiquei desconfortável depois daquela aula que dizia que as aulas tinham acabado e fiquei discutindo lá com a Luciana e acabei ganhando de presente um livro. Então, se a gente sai incomodado, não, tem que ir atrás disso, os alunos vão aprender mais. Então, esses são os 4 pontos importantes e eu vou focar em alguns outros. Né? O primeiro, então, que eu quero reforçar é o tempo. O livro fala bastante do tempo, talvez os TED Talks eles têm 18 minutos. Eu acho que uma aula de 20 minutos é uma aula adequada. Se ela for uma aula tipo palestra, que só eu falo e não tem interação, então mais do que 20 as pessoas não aguentam. Né? Se for uma videoaula, talvez 10 minutos seja o máximo que as pessoas aguentem. Se for uma aula presencial com muita interatividade, eu acredito que elas podem ser mais longas. Mas é interessante ouvir o que esse presidente dos Estados Unidos falou, que quando a gente está preparando uma aula, ou no caso dele, um discurso, ele dizia o seguinte: se ele tinha que dar um discurso de 10 minutos, ele demorava 2 semanas para preparar aquele discurso. Se ele tinha que dar um discurso de 30 minutos, ele demorava 1 semana. Se ele podia falar o tempo que ele quisesse, não precisava nem preparar. Então é isso. Aulas mais curtas fazem com que a gente tenha um tempo de preparo maior, porque eu preciso saber o que eu vou incluir nessa aula, no que eu vou focar, porque eu não vou conseguir, naquele curto período de tempo, falar tudo que eu gostaria de fazer. Então eu preciso pensar no que fica, que é mais importante, no que sai, né? Porque aquela aula ela vai servir mais como motivação para que os alunos vão estudar mais. Outro ponto bem importante é ter um script antes de abrir o PowerPoint. Então, antes de eu abrir o que eu vou usar, o Canva, o PowerPoint, o que eu quiser, né? Eu preciso ter um script. Eu pego e escrevo numa folhinha o que eu vou falar. Então, essa aqui foi a primeira vez que eu fiz essa aula. Eu botei lá a capa do livro, contar uma história, um presente. Vocês viram que eu já mudei a ordem, né? Tem coisas que eu tirei, botei para cima, botei para baixo. Então, a gente pode ou fazer um roteirinho assim, ou pegar post-its, escrever em cada post-it o que vai ser um slide, depois eu mudo a ordem. Mas isso é muito importante para eu organizar o meu pensamento no como é que eu vou contar essa história. Como é que vai ter o início, o meio e como é que eu vou finalizar com um grande final. Outra parte importante são os slides, né? Quando eu mostro esses slides aqui, os alunos nem sabem o que é isso, né? Então, só as pessoas mais antigas sabem que isso aqui é um slide. Então, como é que eu faço o meu slide? Então, esse aqui é um slide, né? Então, esse aqui é um slide, que eu não sei se ele é um bom slide. A gente pode pensar, será que esse aqui é um slide bom, tendo em vista os outros slides que eu falei até agora? Então, quando eu coloco esse slide, o que as pessoas fazem? Elas leem o título, elas veem o que eu estou falando e elas imediatamente entram numa rede social. Elas pegam o celular delas e desistem da minha aula. Se elas são mais antigas, elas vão para o Facebook. Se elas são meio jovens, elas vão para o Instagram. Se elas são muito jovens, elas vão para o TikTok. Então, assim, eu perdi o aluno. Aí, assim, ó, perdi. Pegou o celular, eu perdi. E ele vai ficar pelo menos 2 minutos ali. Ele perdeu o fio da meada e... Então, isso que a gente tem que tentar evitar, né? Que a gente perca os alunos. Tem um professor de medicina, que é o Harden, que escreveu esse livro, que é, assim, excelente. Ele tem um artigo que fala morte por PowerPoint. Ele diz que o PowerPoint pode matar, né? A pessoa que está assistindo, o próprio palestrante. E ele fala muito dos bullets, sabe? Os marcadores, que talvez aquilo ali seja a bala, né? Tiro de misericórdia. Então, só para a gente pensar da estética, né? Eu falei primeiro lá do conteúdo, que tem que ser muito bom,
mas a estética talvez faça os nossos alunos ficarem acordados. Eu remeto lá para o início, né, que a minha preocupação era os alunos não dormirem. Então, aqui um exemplo de um slide. Eu peguei um slide institucional aqui do hospital, né, que tem um template e tem um monte de coisa escrita. Então, do que a gente estudou até agora, templates, eles são assim a treva. Por quê? Porque mais ou menos como funciona o ar-condicionado, tá? É assim, ó. Quando a gente tem uma coisa que é muito parecida, a gente tende a deletar. Depois a gente pode discutir com a Lisiane, né, as coisas psicológicas envolvidas aí da neurociência, assim, nessa da atenção que a gente tem, né? Mas assim, quando a gente tem uma coisa que é meio parecida, a gente tende a deletar isso, porque a gente precisa prestar atenção em alguma coisa. Então, quando a gente está com o ar-condicionado ligado que está fazendo barulho, a gente nem se dá conta que está com aquele barulho. Quando desliga, a gente, que alívio, né? Desligou. Então, assim, a dica aqui é a gente tentar fazer imagens, coisas diferentes que quebrem a rotina ali, para que a pessoa continue prestando atenção. E eu fui procurar se tinha ciência atrás disso. A Luciana que me diz assim, um monte de coisa a gente está aprendendo de orelhada, né? A gente faz cursos e coisas assim, a gente vai aprendendo, mas tem ciência por trás disso. Bom, os engenheiros já estudaram isso. Então, esse aqui é um estudo que ele compara, por meio de um ensaio clínico randomizado com 110 estudantes de engenharia, se slides comuns, convencionais, ou slides assertivos vão fazer com que as pessoas aprendam mais. Esse aqui, ele é um slide convencional, tá? Ele tá com uma resolução ruim, mas era a resolução do artigo lá, tá? Então, eu tentei melhorar, mas não melhorou. Então, esse é o slide. Ele tinha um título, ele tinha uma figurinha e ele tinha várias coisas escritas. E esse é um slide assertivo. Vocês veem que não é, ele só tem a mesma figura. Ele, no título, ele meio que fala o que ele tá querendo, né? Resume o que eles querem que as pessoas aprendam e mostra ali onde é que tá o supercondutor e tal. Eles fizeram, então, assim, é um comparando com o outro, muito diferente, assim, só tem a figura maior, tem ali o que eles achavam mais importante da pessoa saber, e o resto a pessoa falou em vez de estar escrito. Né? Aqui também outro exemplo, que é também tamanho de um tumor, tem um monte de coisa escrita, ou eu faço um, né, menor vai ser a sobrevida. Então, a gente vê bem visualmente aqui, ó, 73 versus 98. E é a mesma informação, só que aqui tinha bastante coisa escrita e aqui tem uma imagem, né? E eles testaram isso e viram que depois, com os desfechos que eles queriam saber, se a pessoa sabia as partes da ressonância magnética e tal, tudo foi assim, a maioria dos desfechos que ele olhou, a média foi maior no grupo que teve esses slides, que ele fala ali 6 coisas que tem que ter no slide para que ele seja mais assertivo e que ele não seja o comum. Então, já existe alguma evidência por trás disso. Resumindo essa parte, então, acho que a gente tem que cuidar o tempo das nossas apresentações, que elas não sejam muito longas, se eu vou ficar falando sozinha, e não tem essa interação. Eu tenho que focar, tenho que ver o que é mais importante, o que eu quero que o aluno saiba falando. Eu tenho que fazer um script. Então, essa aqui do script, para mim, foi meio que revolucionário, assim, foi o que mais me ajudou a melhorar as minhas aulas. E eu tenho que usar imagens, né? Imagens bonitas em alta resolução, então elas são até melhores, que elas podem ter uma relação com aquele conteúdo que eu estou falando, não precisa ter tantas coisas escritas. Né? Porque, infelizmente, a gente não pode usar essa técnica aqui nos alunos para deixar eles acordados. E esse movimento de melhorar as aulas teóricas, a gente começou lá em 2017, naquela época que aquele artigo causou o desconforto, e a gente acabou, né, eu, a Luciana, outros professores, fazendo aulas, nós, né, fomos fazer aulas de como fazer aulas, e eu dei uma disciplina no nosso pós-graduação, e a gente começou um movimento que era para acabar com as palestras chatas. Então, a gente ia dizer, não vamos mais fazer. E é interessante porque nos congressos de endocrinologia que a gente foi agora há pouco, uns outros pessoas que já assistiram a minha aula e que deram uma repaginada nas suas aulas, eles dizem que eles saem da palestra, vêm pessoas dizer, ai, adorei teus slides. Como fez? Aí eu vou lá e digo, faz tal curso para tu melhorar. Bom, então essa é a parte mais de melhorar as aulas, mas eu acho também que a gente pode também melhorar de outras formas de comunicação entre professores e alunos, né? Então, eu gosto muito dessa figura de linguagem aqui, se nós somos mais treinadores ou árbitros, né? A gente tem os dois papéis, a gente precisa ensinar os alunos, mas a gente também julga eles, dá nota, né? Então, tem um professor no Canadá, Rodrigo Cavalcante, que ele tem um artigo sobre isso,
como é que a gente consegue ser mais treinador, a gente quer que a pessoa vá bem, a gente quer incentivar, a gente quer ver as melhores qualidades daquele aluno para que ele cresça. E eu acho que isso a gente tem que melhorar a nossa relação mesmo com os alunos, né? E talvez ser aberto para as ideias dos alunos, porque eles têm ideias geniais. Então, os alunos me procuraram, professora, tu pode ser professora desse projeto de extensão que a gente tem, o doutor acadêmico, e eles fizeram um canal no YouTube, onde eles fazem videoaulas para eles próprios. Então, é um aprendizado baseado em pares, né? Então, peer instruction, e são aulas excelentes. A única coisa que eu pedi para eles é que as aulas tinham que ser revisadas por um professor, para que não tivesse nenhuma informação incorreta, né? Então, já tem mais de 1.000 inscritos, 115 vídeos. Então, é uma atividade muito interessante, e que, na verdade, foi porque os alunos vieram conversar comigo e eu aceitei a ideia deles sem questionar muito, assim, né? Porque eles têm ideias fantásticas e eu acho que a gente tem que cuidar com a nossa autoridade de professor, a gente não matar as iniciativas dos alunos. Outra iniciativa também dos alunos foi fazer esse livro, Semiologia Baseada em Evidências, da mesma maneira, os alunos me procuraram, falaram, prof, a gente queria fazer um livro de semiologia, porque a gente acha que a gente fica fazendo uma coisa muito mecânica e a gente não pensa muito nos diagnósticos, quando a gente está falando ali anamnese e exame físico. E aí a gente, mais 2 professores adoraram a ideia e eles acabaram, em 3 meses, escrevendo o livro, uma colaboração entre um número grande de professores e alunos que se viu envolvido. Mas talvez a melhor forma de nos comunicar com os alunos é nós sermos pessoas empolgadas e entusiasmadas, né? Então, bons professores são entusiastas e gostam de ensinar. Eu roubei essa frase dessa reumatologista, professora de medicina, que ela diz que o entusiasmo por ensinar e pela matéria que a gente ensina é infeccioso, e isso aí vai acabar contaminando os alunos, eles vão acabar aprendendo. Então, aqui estão os meus contatos, né, o meu e-mail, o meu Twitter, que eu me nego a dizer X, porque eu acho muito estranho, o Instagram do nosso PPG, o Instagram de uma disciplina de divulgação científica que a Lisiane compartilha comigo, e um outro do nosso projeto de divulgação da ciência na escola. Eu vou parar, então, a minha apresentação e já vou passar para a apresentação da Lisiane. Só o microfone. Achei. Oi, tudo bem? Olha que responsabilidade falar depois da Cris, né? Então, assim, a pessoa fica assim, meu Deus, é minha apresentação. Ah, tá bom, vou fazer isso. Olha que responsabilidade colocar a minha apresentação depois da fala da Cris, né? Então, assim, é, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, compartilhar com vocês algumas ideias sobre como a gente pode compartilhar, comunicar sobre ciência, né, com o público em geral. Então, eu vou pegar vocês sabem que a história da psicologia já foi apresentada aí, eu vou pegar uma história que está rolando aí, porque a gente está no momento de recuperação de comunidades depois dessas chuvas torrenciais, dessa catástrofe que aconteceu no nosso estado. E o pessoal do Instituto de Pesquisas Hidráulicas lançou uma nota, que é uma nota de advocacy, que coloca conhecimentos a respeito das causas possíveis desse acidente. Não é um acidente, na verdade, é uma catástrofe, né? Dessa catástrofe e se colocando à disposição, enfim, do governo do estado, ou de quem quiser saber mais a respeito, né? Para poder trabalhar sobre os elementos que podem ser usados, né? Os conhecimentos que podem ser usados para prevenir um desastre parecido. E conversando com os meus pais, na minha família, o meu avô costumava usar informações sobre o deslocamento da água no rio Taquari, em Taquari. Então, as chuvas que aconteciam em outras cidades eram comunicadas entre as pessoas,
os agricultores para eles removerem animais de áreas baixas em caso de enchente e salvar esses animais. Aí tu pensa assim, poxa, o meu avô, ele usava o quê, né? Era telégrafo, era rádio, porque não era telefone, não era televisão, não era internet, não era WhatsApp, e ele conseguia salvar as suas vacas, né? Colocando elas, se deslocando a cavalo para deslocar elas. Então, dava tempo disso acontecer. E são elementos que essa nota do Instituto de Pesquisas Hidráulicas menciona, que houve indícios, a gente tem alta tecnologia que dá indícios de que o nível do rio vai subir nas cidades que estão mais abaixo. Entretanto, qual o uso que a gente fez dessa informação? Então, isso nos coloca exatamente nesse ponto do dilema, que são os paradoxos que a gente tem da ciência no momento. Então, nunca a gente teve tanto dinheiro dedicado à pesquisa, porém, o valor econômico do uso da pesquisa pode estar sendo desvalorizado em troca de, por exemplo, aplicações na tecnologia. Então, a gente pode ter, a Cris falou aí do Twitter e do X, né? A gente pode ter assim, um monte de dinheiro dedicado a essa plataforma, mas, em comparação, talvez a mesma proporção não tenha sido acompanhada nos investimentos de ciência. Também tem esse paradoxo social. A gente tem um monte de tecnologia, que nem isso que a gente estava falando. Bom, a gente pode se comunicar e dizer, olha, leva as vacas para um lugar mais alto, porque os mapas do clima vão dizer, né, a gente tem uma chance de 90% disso dar ruim, mas a gente não consegue utilizar e aplicar esse conhecimento. E também tem essa crise epistemológica, porque é a própria natureza da ciência, ou é a própria comparação, agora está uma discussão muito presente aí, do que é uma bobagem e do que não é, né? Do uso que a gente fez do conhecimento científico também e de como que a gente acredita na verdade científica, né? E a parte cultural, que é como a gente consome esse material, que também é um paradoxo. Então, a gente não dá valor a esse conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente tem muito acesso, mas ao mesmo tempo as pessoas não conseguem compreender muito bem ou discernir muito bem esse conhecimento. Isso dá só para localizar, quando que essas ideias foram lançadas? Em 1995, né? Às vésperas de uma grande crise que teve na ciência, que foi na virada do século XX para o XXI, quando a gente começou a clonar animais, quando a gente teve a doença da vaca louca, quando a gente teve vários avanços, né, em pesquisa e sobre a genética, o DNA humano, que a gente conseguiu saber muito mais coisas, só que isso não se reverteu necessariamente em grandes melhorias, né? Então, esse momento de 1995, ele é bem marcante, antecedendo essa crise. Enquanto isso, o que se fazia, né? Diante dessa crise lá de 1995, também houve uma crise na divulgação da ciência, em como que a ciência era pensada e comunicada. Então, eu coloquei aqui 3 marcos nessa história aí. O marco do modelo do déficit, a da compreensão pública, e como a gente está hoje, que é a parte da literacia científica. Então, brevemente, né, a gente imagina assim, que divulgar a ciência é a gente comunicar da pessoa que sabe para a pessoa que não sabe. Então, existe uma hierarquia no conhecimento do leigo e do especialista. Mas eu sou uma leiga na área da Luciana e na área da Cristiane. E elas são leigas na minha área. Então, quem é o especialista e quem é o leigo nessa história? O modelo do déficit tem vários problemas. Primeiro, porque ele implica em que a gente vai dar aulas, bullets de PowerPoint, com conceitos para as pessoas compreenderem os conceitos. E vai ficar o encargo das pessoas conectar as coisas com o mundo real. Isso não é uma tarefa do especialista. O especialista está dedicado a ser especialista, a conhecer, né?
e ele vai transmitir para o outro aquilo que ele conhece, e não o que o outro precisa conhecer. Então, existe uma pequena falta de empatia na comunicação do modelo do déficit, e esse modelo é o modelo que a gente foi submetido, nós aqui, eu, a Cris, a Luciana, certo, na escola, em que a gente aprendia por conceitos. Tu vai aprender o que é átomo, tu vai aprender o que é célula, tu vai aprender o que é núcleo, tu vai aprender o que é membrana, e assim, ó, como que isso funciona e como é que tu vai imaginar e como tu vai aplicar isso no teu dia a dia, fica por tua conta. Então, o modelo do déficit, ele implicou no uso, no ensino da ciência de uma maneira separada, né? Vamos dizer assim, por itens. Na compreensão pública da ciência, foi o que aconteceu nessa virada do século. As pessoas disseram assim, não, se a gente continuar ensinando as pessoas dessa maneira, elas não vão entender o que é clonagem, elas não vão entender o que é a doença da vaca louca, elas não vão entender como é que as coisas realmente estão funcionando, como é que a internet funciona, quais são as implicações éticas, quais são as implicações sociais, epistemológicas, que a gente estava vendo no outro slide. Elas não vão integrar isso facilmente. A gente precisa comunicar de uma maneira a explicar que conhecimento é esse. Ele não veio do vácuo, ele não veio de uma visão iluminada, alguém que, plim, teve uma ideia, que nem aquela metáfora que se usa sobre Newton, que estava sentado debaixo de uma macieira, caiu a maçã na cabeça e, plim, saiu a ideia, né? Então, assim, todo o trabalho de investigação científica é reduzido à genialidade de figuras de autoridade. E essa ideia da figura de autoridade, ela é uma ideia que não é compatível com o pensamento científico. Porque as figuras de autoridade são aquelas que falam e elas falam a verdade e elas não podem ser contestadas. Isso não é o que a ciência é. Então, o modelo da compreensão pública, ele tenta ajudar as pessoas a entender como a ciência funciona. O modelo atual, eu diria assim, chamado de várias coisas, eu acho que tem um termo francês que é cultura científica, é quando tu incorpora a ciência na tua tomada de decisão do dia a dia. É como se a gente lesse aquele mapa do clima, né, que a gente pode ver ali no celular, olha lá, vai chover, eu acho que eu posso aplicar essa ideia, né, no meu dia a dia e observar que as minhas vacas correm perigo. Eu posso integrar esse conhecimento no meu dia a dia. Eu não preciso esperar necessariamente que alguém me diga, é uma ação que faz parte da minha tomada de decisão. Eu não vou ficar esperando assim, talvez quando der na TV que eu vou precisar, daí eu vou sair de casa e fazer alguma coisa a respeito. Então, a literacia científica é a maneira que as pessoas podem utilizar o conhecimento da ciência no seu dia a dia, assim como outros conhecimentos que ela utiliza. Não é que seja melhor, é que ele é um conhecimento importante e complementar. Então, faz parte, né, da literacia científica compreender o que torna alguma coisa científica, saber por que existe uma incerteza complexa e o que os cientistas fazem para lidar com essa incerteza. Então, a ciência entra no dia a dia das pessoas para ajudar elas a reduzir a incerteza sobre esse mundo que está aí. Vai chover ou não? Devo levar o guarda-chuva ou não? Eu posso usar os conhecimentos da ciência para me ajudar a tomar essa decisão simples. Então, uma das coisas importantes é que a ciência é feita por cientistas, e cientistas são pessoas, e pessoas cometem erros. As pessoas são limitadas, as pessoas têm defeitos. Os cientistas, eles lidam com complexidade, mas eles não lidam, não é o mundo real. Nós trabalhamos com modelos do mundo real. Nós simplificamos o mundo real para poder compreender o mundo real. De uma forma coletiva também, né? Então, as previsões que são bem-sucedidas na ciência, elas simplesmente reduzem a incerteza e elas ajudam estratégias para intervir em fenômenos. Então, ela é colaborativa, não é uma pessoa que tem uma genialidade, né? E esse processo, ele é falível. Ele pode ser uma verdade hoje, mas amanhã ele pode ser falseado, ele pode ser modificado por novos conhecimentos, né? A gente tem critérios de evidência que geralmente fornecem uma orientação para se avaliar um grau de certeza e um resultado científico. Eu acho que quem trabalha com prática baseada em evidências em diferentes profissões sabe muito bem que a gente não está falando de uma coisa 100%
garantida, né? E a parte da reprodutibilidade, o quanto a gente consegue transferir de um ambiente ou um resultado de um estudo para uma aplicação no mundo real, por exemplo, ou em outros estudos, em outros contextos, por exemplo, em outras culturas, ou com outras amostras, né? Então, a parte mais legal, eu diria, é a gente, ao invés, é meio contraintuitivo, as pessoas pensam assim, o conhecimento científico, ele é uma coisa, ele é a verdade, ele é aquilo que deve ser, ele é correto em sua natureza, mas ele tem muitas incertezas embutidas nele, e, paradoxalmente, conhecer as incertezas do conhecimento científico melhora a literacia científica, porque não é uma questão, aproveitando as colegas aqui, não é uma questão do que eu devo comer para evitar problemas cardíacos. É uma lista, mas aí o que eu devo comer para evitar diabetes? É outra lista. Aí o que eu devo comer para viver mais? É outra lista. Então, assim, ó, tu vai comer muita coisa, e o resultado final não será necessariamente aquele que a soma dessas diferentes listas de coisas ideais vai levar, né? Então, assim, a gente precisa saber lidar com a incerteza e com aquilo que é do mundo real, e a gente precisa incorporar esse conhecimento científico em como a gente lida com o dia a dia, né? Então, é isso que o público espera de nós. Então, o conhecimento, ele é limitado sobre eventos futuros, passados ou atuais, ele não é 100%, a ciência não conhece toda, não consegue explicar todos os fenômenos. E isso é inerente à natureza da ciência. Então, a gente tem várias fontes de incerteza. Por exemplo, a gente tem dados preliminares. Vamos pegar aí, durante a pandemia, a gente tinha, assim, estudos feitos com dados preliminares, é o que temos, e nós temos decisões a tomar. Lacunas de conhecimento. Se a gente tivesse pesquisado tal coisa, mas agora não temos esse conhecimento à disposição. Então, a gente pula de uma conclusão para outra, né, como se fossem ilhas de conhecimento, a gente pula de uma para outra, assim, a nado, mas elas não são contínuas, né? Não existe uma continuidade em todo o conhecimento. Tem processos complexos que são difíceis de serem examinados ou compreendidos, né? Então, a minha área é cheia disso, né? Como é que a gente vai estudar várias coisas da psicologia, né? Vários temas da psicologia são difíceis e a gente tem que fazer ginásticas metodológicas para poder aprender fenômenos, por exemplo, a memória, né? Uso incorreto de suposições de pesquisa. Eu partir de pressupostos que talvez não sejam verdadeiros, não pensar assim que o ser humano é a pessoa mais iluminada da natureza, vamos dizer assim. A pessoa não, ele é a pessoa mais iluminada da natureza no sentido de ser a pessoa, mas ele é assim o animal mais evoluído. Isso é um uso incorreto de suposições de pesquisa. Porque a gente não tem uma prova empírica de que isso é verdade do ponto de vista dos outros animais, ou assim, qual o critério que a gente diz para ser melhor ou pior, né? Então, esse é um uso incorreto de suposições. Ou limitações de metodologia, né? O método de coleta de dados com amostras pequenas ou que não são representativas, mas às vezes é isso que a gente pode, com doenças raras, por exemplo, né? Muito difícil de fazer com amostra muito grande. Resultados que são contrastantes de pesquisa e a gente não consegue explicar. Interpretações contrastantes do mesmo conjunto de dados, ou pontos de vista conflitantes entre pesquisadores, ou dúvidas de que os dados possam ser aplicados em humanos, quando a pesquisa não é feita em humanos, efeito em humanos que não é claro, ou efeitos na natureza que não são claros, né? Então, a gente tem várias fontes de incerteza em ciência. Os tipos são aquelas que são inerentes à ciência, ou que são das lacunas do conhecimento, ou que são um problema da técnica estatística. Na estatística, a gente não diz assim, verdade, 100% dos casos. Não, a gente tem uma probabilidade de que se aquilo for observado um número grande de vezes, a gente vai encontrar o mesmo resultado. É basicamente nisso que a gente se baseia na maior parte dos testes, né? E a gente tem ali um intervalo de confiança. Então, a gente não está falando de um resultado que ele é fechado nele mesmo, né?
porque a técnica não nos permite afirmar dessa forma contundente, né? Até a maneira da escrita científica, a gente treina para não ser taxativo, né? Não podemos ser taxativos em relação aos nossos resultados. E também quando os especialistas discordam, né? Então, vamos pegar aí o exemplo da crise do conhecimento sobre o aquecimento global, né? Então, os especialistas, em algum momento, divergiram, mas eles se encaminharam para um consenso. Então, esse consenso tem uma chance grande de ser uma verdade aceita no momento, dadas as técnicas que a gente utilizou, dados o conhecimento que a gente tem, que tem lacunas, mas é o melhor que a ciência pode fazer para nos ajudar a prever problemas com o clima, né? E as suas consequências, né? Então, na verdade, quando a gente comunica sobre ciência, a gente deve tentar omitir alguns exageros, ou tentar lidar, né, com essas incertezas. Então, não fazer com que afirmações científicas pareçam mais consistentes do que geralmente são, né? Eu sempre cito um exemplo numa manchete da Zero Hora, agora deve fazer uns 40 anos atrás, que dizia assim, a cura do câncer foi descoberta por gregos, né? Como deu para notar, assim, isso era manchete, né? Tinha uma coluna na Zero Hora, uns anos atrás, que dizia assim, há 30 anos em ZH, né? E aí uma das manchetes era essa, a cura do câncer foi descoberta por gregos. E nós aqui, né, lutando até hoje, porque se foi descoberto. Então, assim, era uma manchete que era taxativa, uma manchete daquela época, né? Então, fazer ciência parece mais incerta e desconcertante do que pode ser, né? É uma das maneiras que a gente tem para lidar com a incerteza, né? Não é categorizando as coisas em científico e não científico que a gente vai ajudar as pessoas a entenderem quais são essas limitações. E a gente tem uma cadeia de disseminação, né? A gente tem dos cientistas que vai a congressos, que escreve press release, que também atua em mídias sociais, a gente vai ver depois aí com a Luciana, até o jornalista, que também tem que verificar a qualidade das fontes que ele... Então, essa cadeia de disseminação também tem que ajudar as pessoas a lidarem com as incertezas da ciência. Então, meio que para encerrar, né, como a gente comunica as incertezas, né, sem interromper a coerência e o engajamento, né. Então, a gente não deve enganar o leitor sobre o conteúdo do texto, né, deve comunicar que não... Então, assim, essa parte que os gregos descobriram a cura do câncer, né, lá há 50 anos atrás, talvez não seja um título adequado hoje em dia, né. A gente não deve confundir correlação com causação na hora de comunicar os resultados, né, quando a gente atribui uma causa a resultados que não são, que não é possível interpretar dessa maneira, né? A natureza do estudo também, compartilhar tentar identificar as limitações, né? O tamanho, a natureza do estudo, quem eram os participantes, qual o número, enfim, como a pessoa pode acreditar, compartilhar a fonte, né, desse conhecimento. E saber que a discussão não é um resultado, né? Então, é apresentar outras evidências que podem contradizer e dizer assim, olha, essas pessoas encontraram esse resultado, mas não necessariamente toda a literatura vai compartilhar, né, desse mesmo resultado. E a gente estimular o público a compreender essa natureza da ciência, que ela é cumulativa, que ela tem incertezas, né? Que a questão da reprodutibilidade é importante para que a gente possa repetir e aprofundar esse conhecimento. As publicações, né, conhecer como é que os veículos fazem, qual é a diferença de um livro para um capítulo, para um artigo, né, um capítulo de livro para um artigo científico, né, e como os cientistas e os métodos nos quais eles se baseiam permitem a verificação da pesquisa um pelos outros, como que essa revisão por pares, por exemplo, está por trás, né, do que é publicado. Eu compartilho com vocês aqui 2 livros que, para mim, foram seminais quando eu comecei a lecionar sobre a divulgação da ciência há, sei lá, 15 anos atrás,
E é o Terra Incógnita, a interface entre ciência e público. Esse livro, até onde eu sei, está esgotado, mas o Ciência e Público ele está disponível em PDF na íntegra na internet, né? São da Casa da Ciência da Universidade da UFRJ. São livros excelentes que trazem assim um apanhado ainda muito atual, mesmo ele sendo do início da década de 2000. E esse conteúdo que eu apresentei, ele está no capítulo 3 desse livro, que eu sou uma das editoras, eu, a Maria Adélia Miguel Pieta e o Mailton França de Vasconcelos. A Maria Adélia e o Mailton escreveram o capítulo 3 sobre comunicando incertezas e complexidade. Ele é voltado para psicologia, divulgação da ciência na psicologia, porque nós temos uma boa imagem junto ao público geral, né? Através de vários estudos da área, já foi demonstrado, nós somos uma profissão que ajuda as pessoas. Podia ser pior, né, pessoal? Uma profissão que atrapalha as pessoas ia ser ruim de ser, né? Mas já que a gente ajuda as pessoas, é um mistério para as pessoas qual ciência está por trás disso, né? Por que as pessoas passam 5 anos num curso de psicologia, elas estudam o quê? Por que elas já não vão ajudar de uma vez, né? Arregaçar as mangas e sair ajudando as pessoas por aí. Que tipo de ajuda é essa? Em que diferentes áreas, né? Então, a gente tem uma dificuldade de identidade da nossa profissão com a nossa ciência. E por isso que divulgação da ciência e literacia psicológica é super relevante para a nossa profissão também. Então, eu queria agradecer vocês aqui e estou aberto depois para comentários. Obrigada, gente. Muito obrigada, Lisiane. Acho que já anotei várias perguntas aqui, mas aí vamos deixar lá para a nossa discussão e eu já passo para a Luciana. Estão vendo, pessoal, já? Sim, só não em tela cheia. Agora em tela cheia. Então tá. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, já estar falando aqui junto com a Cris, né? A gente faz essa dobradinha em vários eventos e dessa vez mudou um pouquinho o que eu vou falar. Eu vou falar sobre novas formas de comunicação entre os médicos e o público em geral. Mas, na verdade, ela pode se aplicar a qualquer profissional da saúde e o público em geral. Eu tenho um pequeno conflito de interesse aqui. Eu tenho um Instagram desde julho de 2021 que tem um cunho basicamente informativo, né? Mas ele existe, é um Instagram bem pequeno, orgânico. Então, assim, eu não tenho patrocínios, eu não tenho um aporte que vá funcionar nesse meu Instagram, mas ele está ali para as pessoas que quiserem saber mais sobre endocrinologia e nutrologia, que é a minha área de atuação, conhecerem um pouco do que são essas especialidades. Bom, mas o que é comunicação? A gente está falando em comunicação, mas eu acho muito importante definir o termo. Comunicação vem do latim, do termo comunicare, que é partilhar, participar algo ou tornar comum. O que é isso? É eu fazer exatamente isso que a Lisiane acabou de falar. É pegar uma informação e disseminar ela para várias pessoas. Só que eu tenho que disseminar ela de maneira que aquela informação tenha verdade, que a gente esteja fazendo algo que seja importante para as pessoas. Claro que uma rede social tem um intuito grande de entretenimento também. Então, a pessoa que entra na rede social, ela não está ali. Ela está ali porque a aula que estava sendo apresentada não era tão interessante para ela quanto ficar vendo a vida da celebridade. Como que a gente agrega a verdade nessas duas coisas, né? Isso é bastante difícil nesse momento. Então, através da comunicação, a gente acaba tornando público as informações que são importantes para as atividades essenciais da vida em sociedade. É exatamente isso que a Lisiane acabou de dizer. Eu acabo disseminando uma informação que talvez eu não tenha considerado importante, por exemplo, como a tragédia que aconteceu, a tragédia climática que está nos assolando agora, com o que está
né, a minha vida que está ali no campo, com a pessoa que está na agricultura e o que ela vai fazer com aquela comunicação. E na medicina não é diferente. Antes de definir o papel das redes sociais ou das mídias sociais na medicina, eu queria também definir o que são redes sociais e mídias sociais. Se a gente for olhar na Wikipedia para poder pegar uma plataforma de comunicação social, essas duas definições, elas se intercambiam. Na verdade, elas são formas de compartilhamento de informações e conteúdos que são transmitidas em canais digitais. E aí, se a gente for fazer um histórico do que vem acontecendo, a gente teve lá em 1998 o Google, né? Vamos dar um Google para ver o que acontece. Isso era o nosso default, né? Até algum tempo atrás. Vou dar uma olhadinha ali no Google. Hoje também, a gente não faz nada sem olhar um Google. Vou fazer essa aula, vamos ver o que tem no Google, se tem alguma notícia diferente, o que são mídias sociais, o que são redes sociais, o que é a comunicação. Então, eu vou lá e olho no Google. E aí, outras redes sociais foram aparecendo com diferentes propósitos. Em 2003 apareceu o LinkedIn, depois em 2004, né, todo mundo conhece, assistiu o filme, apareceu o Facebook. Em 2005, o YouTube, que se tornou um grande repositório, uma maneira de comunicar, inclusive de dar aulas diferentes. Em 2006, o Twitter, ou o X. A nossa grande modificação aqui, o WhatsApp, e em 2010 o Instagram. Então, o Instagram, ele não é tão novinho ali, ele faz parte das nossas mídias, assim como o TikTok, que desde 2016 ele já vem fazendo parte. Talvez o que tenha acontecido é que eles se tornaram muito mais presentes na pandemia. Então, a gente acabou ficando muito mais tempo nas redes sociais e essas mídias acabaram fazendo parte muito mais da nossa vida. Essa foi uma pesquisa encomendada pelo Rede Globo, né, em relação ao tempo de mídias sociais e quais as mídias sociais mais utilizadas por diferentes gerações. Então, vocês veem aqui, tá? Eu não consigo ver aqui, deixa eu só remover a minha barrinha aqui, que o WhatsApp é a grande mídia social. Quase todo mundo passa muito tempo no WhatsApp. Depois vem o Instagram, seguido do YouTube, então, como um canal importante de divulgação de qualquer tipo de conhecimento. E lá em cima ali a gente tem Facebook, Twitter, enfim. E quanto tempo será que a gente fica nas redes sociais? Vocês têm alguma ideia? Eu passo muito tempo, eu passo pouco tempo. Qual é a média de tempo? Na verdade, a gente fica quase 4 horas nas redes sociais, se a gente somar tudo. Entre WhatsApp, Instagram, YouTube, enfim, a gente passa um sexto do nosso dia dedicado a isso. Se tu pensar o tempo que tu dorme, enfim, que tu faz atividades essenciais, é muito tempo mesmo que a gente está dentro dessas redes sociais. E quais são as redes sociais? O que elas nos dizem? Qual é a ideia da pessoa em relação às redes sociais? Na verdade, tem algumas redes sociais que elas são consideradas essenciais pelos entrevistados, né? Essas redes sociais foram o WhatsApp e YouTube. Hoje tem alguém que faça alguma coisa sem o WhatsApp? A gente acha estranho a pessoa que não tem um WhatsApp. Eu preciso me comunicar com alguém, eu não mando não vou pegar o telefone, não vou ligar, não vou mandar um SMS, eu vou mandar um WhatsApp, aí eu mando um áudio, eu mando um vídeo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer uma teleconsulta, eu posso fazer isso por WhatsApp. Então, assim, as redes sociais, elas fazem parte da nossa vida de uma maneira que a gente não consegue se dissociar dela. Algumas são consideradas divertidas, por exemplo, como o Instagram. Então, dependendo do conteúdo que eu postar no meu Instagram, eu não vou atender uma premissa, que tá sendo divertido. Mas, às vezes, como a própria Elisiane falou, eu não tenho como fazer uma ciência com uma resposta completamente divertida em relação àquilo que eu estou botando. Como é que isso vai afetar a nossa relação médico-paciente? Como é que isso vai afetar o nosso trabalho como médico? O que isso muda na nossa vida? Bom,
Esse aqui foi um comentário que saiu no Lancet Diabetes and Endocrinology, falando das mídias sociais e desinformação em relação à obesidade e diabetes. Vocês sabem que em 2021, nos Estados Unidos, foi liberado a medicação semaglutida, ou que tem o nome comercial, Ozempic, para tratamento da obesidade. E até a data que esse artigo tinha sido publicado, que foi em setembro, há um ano atrás, em setembro de 2022, a hashtag Ozempic só na rede social TikTok tinha sido visualizada 250 milhões de vezes. Então, assim, é muita coisa. E a maioria das informações que apareciam eram de pessoas jovens ou pessoas que estavam utilizando a medicação para emagrecer, não de pessoas que produzem ciência em relação a isso, não em relação ao médico comunicando ao seu paciente informações o uso da medicação. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante como educador dos nossos pacientes em relação ao que eles estão consumindo nas mídias sociais. E isso, né, já vem sendo debatido, não é de agora. Há quase 10 anos atrás, essa revista, então, a British Journal of Sports Medicine, lançou um editorial dizendo como fazer as coisas corretamente na era digital. Depois, o Jornal Americano de Radiologia também fez um manual, digamos assim, para como que as mídias sociais podem amplificar a carreira dos médicos. Mais recentemente, a Sociedade de Medicina Reprodutiva colocou um posicionamento para como as pessoas que trabalham com medicina reprodutiva, que é uma área que se presta, infelizmente, a muita desinformação, como que eles podem se posicionar corretamente nas redes sociais. E, né, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia lançou também o seu manual, que tem a doutora Tayane, que é nossa colega aqui na URGS e no PPG, como uma das autoras. Então, cada vez mais as sociedades elas estão tentando integrar as mídias digitais nas formas de comunicação entre os médicos e os pacientes. E o que será que os médicos, como é que será que os médicos se posicionam em relação a isso? Recentemente, né, o CFM agora, eu vi só os highlights, porque foi ontem que foi lançada a resolução na íntegra, modernizou as suas resoluções em relação à publicidade médica. Então, ele está modificando a maneira como os médicos podem se relacionar com as mídias sociais, inclusive possibilitando divulgação de preço, divulgação de promoções e divulgação de antes e depois, embora o trabalho médico não possa ser associado a resultados. Como que isso vai ser compreendido pela população em geral e como isso vai modificar as relações médicos-pacientes? Bom, isso a gente vai ter que esperar um tempo para saber o resultado dessa resolução. Mas e daí? Os médicos usam mídia social, não usam mídia social? Como é que eles fazem com as suas mídias sociais? Esse foi um artigo que foi publicado no BMJ Open, no JAMA Open, né? Falando sobre a análise dos usos de mídias sociais entre médicos de hospitais de referência nos Estados Unidos. Então, eles pegaram 10 hospitais top dos Estados Unidos entre 2020 e 2021 e escolheram 5 médicos aleatoriamente de cada especialidade. Teoricamente, eram médicos que trabalhando nesses hospitais, tinham uma abrangência sobre a população. E eles viram como é que eram as mídias sociais, como é que esses médicos se comunicavam nas mídias sociais. 70,6% deles tinha uma mídia social. Alguma mídia social o médico estava presente. A maioria, quase 45%, tinham LinkedIn. E a média de seguidores deles era de 161 pessoas. Vocês veem que é pouca gente, né? 23,4% tinha Facebook, com uma média de 301 seguidores. E aproximadamente 19% ali tinha um Twitter ou X com 99 seguidores. Então,
90% desses médicos faziam menos de uma postagem por mês. Eles não usavam as redes sociais para se comunicar, nem com os pacientes, nem para divulgar a sua ciência, nem para fazer nada. Eles usavam as redes sociais como talvez a gente consuma as redes sociais, para ter diversão, para se comunicar entre alguns pares, mas ela não era usada como uma forma de amplamente divulgar o conhecimento. Isso é importante porque se você é um médico ou um cientista e não tem uma rede social, mesmo que você esteja inserido num grande hospital, você não está sozinho. Vocês viram ali que na pesquisa, apesar de muita gente ter rede social, a utilização dessas redes sociais é muito pequena. E aí, a rede social é um mal necessário? Então, esse é um editorial que eu achei muito interessante, de uma revista de estética, que é onde estão a maior parte dos médicos inseridos nas redes sociais. Então, são médicos que trabalham muito com a aparência. E eles colocam se realmente a rede social é um mal necessário. Por quê? Porque a rede social, ela vai depender, como que eu vou chegar nos meus seguidores vai depender de muitas coisas. Eu tenho um algoritmo trabalhando por trás dele. Quanto mais visualizações eu tiver, e se eu monetizar minha rede social, eu vou chegar a maior número de seguidores. Eu posso, inclusive, comprar seguidores, que não é uma boa prática, mas eu cresço lá de 3.500 seguidores na minha rede social para 30 mil em algum tempo. Dependendo do tipo de informação que eu colocar, eu vou ter mais ou menos curtidas naquela informação. Quanto mais curtidas eu tiver na minha informação que eu colocar ali, mais chance eu tenho de entregar a minha informação para as pessoas que estão vendo a minha rede social. Eu tenho o princípio da beneficência e da maleficência. Será que realmente o que eu estou fazendo na minha rede social é benéfico para o paciente, ou simplesmente eu quero uma divulgação maior no meu trabalho, eu quero que as pessoas me visualizem mais, eu quero ter uma rentabilidade maior no meu consultório ou nas minhas cirurgias, enfim, isso que eu estou divulgando realmente é a ciência verdadeira, né? E eu posso fazer acordos monetários. Então, eu posso ir lá e combinar com uma celebridade ou com alguém que ela diga que consultou comigo, dê um depoimento, e agora depoimentos vão ser aceitos, eles podem ser aceitos como parte da resolução nova do CFM, e aí eu posso ter uma grande visualização, porque eu vou me associar a alguém que tem uma rede social muito maior que a minha. Então, esses são aspectos importantes da gente pensar quando a gente vê uma rede social e quando a gente está se comunicando através das redes sociais. O que é o certo e o que é o errado? O que é o bom e o que é o ruim? O que é o meu objetivo? Não é errado ter um objetivo de monetizar a rede social, mas a informação que eu estou dando, ela tem qualidade suficiente? E aí a gente entra num outro ponto, que é o ponto das fake news. Então, já assim, né, a Cris falou que eu dei para ela o livro do TED, agora o próximo que eu vou dar para ela vai ser o livro Como Pensar Claramente, que é um livro que nos mostra que a gente está exposto a muitos vieses. E, infelizmente, a Lisiane colocou muito claramente ali que a informação da ciência ela não é precisa, ela é incerta, mas o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele não quer pensar. Ele quer que eu vá ali e ganhe a informação. Tal remédio é bom para tal coisa. Não importa, não vou nem pensar se tem lógica, se não tem lógica. Não tenho conhecimento se o médico, o doutor tal, disse. E quanto mais convincente ele for com aquela informação, mais eu vou acreditar naquilo. Então, esse também foi um outro estudo que eles avaliaram a qualidade das informações descritas na rede social. E o que eles viram? Que 44,7% das informações elas são imprecisas. Eu jogo a informação, jogo a isca e a pessoa vai pegar o peixe se ela quiser ou não, né? 20% são confusas. É aquela coisa também ali que não tem lógica, mas talvez seja interessante. Vamos passar para ver o que as outras pessoas dizem. E só 35% são precisas. E o pior, que quanto mais incerto e mais impreciso
fosse a informação que eu dei ali na minha rede social, maior o número de interação. Quanto maior o número de interação, mais eu vou passar, mais eu vou chegar em outras pessoas e mais vai crescer a minha rede social. Isso é extremamente injusto, digamos assim, né, para quem está participando das redes sociais. Isso aí pode acarretar alguns problemas para quem está montando sua rede social. Existem os pontos positivos, que é ter uma maior visualização do seu trabalho, independente do que for, né? Divulgar a informação correta, então isso é importante para o público, para quem está do outro lado, e ganhar uma abrangência muito maior do que eu poderia ter se eu ficasse simplesmente no meu consultório ou como professora, só dando aula para aquele número determinado de alunos. Mas o que isso pode trazer de ruim para mim que estou fazendo isso? É extremamente consumidor de tempo fazer redes sociais. Para fazer uma rede social como os especialistas ou como pessoas que trabalham, têm como atividade principal montar redes sociais, isso consome um tempo, porque tu tem que estar bombardeando a internet a todo momento com novas informações, para que uma delas seja uma informação realmente que capte grande quantidade de pessoas e que faça um grande número de pessoas girarem nas suas redes sociais. Existe a chance também da gente ser assediado nas redes sociais, de tu dar uma informação e alguém não gostar e alguém começar a te bombardear de coisas que, enfim, comentários que não são ideais e que não sejam os comentários que tu gostaria de ouvir, mesmo se tu estiver divulgando a ciência correta. Né? E existe também aquela possibilidade de eu vou divulgar o certo, eu vou divulgar o que é bom ou que vou divulgar o que é bom para mim. Além disso, né, já tem alguns estudos mostrando que muito tempo nas redes sociais, independente de quem seja, quem está produzindo o conteúdo ou quem está consumindo o conteúdo, pode afetar a saúde mental. Então, quanto tempo eu ainda tenho, além de todas as minhas atividades, para dedicar à rede social? Na verdade, as redes sociais, elas são uma grande engenharia, um excelente advento, elas são uma forma de comunicação e uma maneira de chegar a pessoas que a gente certamente não conseguiria chegar individualmente. Mas é muito difícil separar a melhor maneira de fazer essa comunicação e como chegar a essas pessoas da nossa vida privada, da nossa vida pessoal. Por quê? Porque no momento que eu estou numa rede social e eu estou consumindo a minha rede social, especialmente algumas redes sociais, tipo Instagram, o que eu quero é entretenimento. Então, talvez eu chegar lá, né, séria, falando o que é o melhor tratamento para o diabetes, o que é a melhor possibilidade de quais são os melhores caminhos para poder chegar a um emagrecimento saudável, não vai virilizar como se eu chegar como uma influenciadora e não tiver tanta responsabilidade com o conteúdo técnico, essa informação vai virilizar. E aí eu termino com essa frase desses dois cirurgiões plásticos que colocam que é sempre dito que a mídia social é um mal necessário. Uma dessas palavras é verdade. É o seu trabalho descobrir qual é ela. Então, entre a comunicação médico-paciente, certamente as redes sociais são importantes. Os novos médicos que estão chegando dificilmente vão conseguir se colocar no mercado sem se posicionar nas redes sociais. O difícil vai ser decidir como que eles vão abrir espaço para isso dentro das suas vidas sem ocupar um espaço da sua saúde mental. Eu acho que era essa a minha mensagem e eu deixo aqui a minha rede social para quem quiser acessar. Muito obrigada, Luciana. A gente tem, então, agora um tempo para uma discussão, né? Tem algumas manifestações aqui das pessoas que estão assistindo, elogiando e com alguns comentários que eu vou falar para vocês, né? Eu fiquei anotando várias coisas aqui
E então eu vou juntar uma pergunta minha com uma pergunta do Rodrigo, que é o nosso jornalista do hospital, né? Então, assim, acho que o mais interessante que eu achei, Lisiane, o que tu falaste, assim, é o problema da incerteza, né? As pessoas querem receber uma informação, que nem a Luciana falou, eu quero saber se é ou se não é. Eu quero saber se é uma bobagem ou se não é uma bobagem, né? E a gente, nós cientistas, sabemos que o que a gente conhece hoje muda, né? Então a gente, quem faz ciência sabe, olha, eu mudo de opinião, porque era o que eu tinha de ver, eu não indico mais. Então essa coisa da incerteza é complexo, né, para a gente passar. E aí o Rodrigo perguntou assim, ó, como é que eu consigo adaptar ao que eu quero falar da ciência para tocar o público, para ser interessante para o público, que nem a Luciana falou. O que é, às vezes, o que não é verdade, ele viraliza, né? Porque a coisa é mais interessante, né? Quando não tem compromisso com a verdade. Se eu disser assim, olha, para que tu emagreças, tu vai ter que fazer dieta, exercício, tem alguns remédios que vão ajudar se tu tiver obesidade, né? Mas assim, eu vou dizer, não, mas as pessoas não acham isso interessante, elas acham mais interessante assim, ó, tomar vinagre de maçã orgânico antes do café da manhã cura o diabetes. Isso é muito mais interessante, né? Então, como é que a gente faz ficar mais interessante, Lizinha? Então, este é o problema. Estamos lidando com pessoas que têm essas limitações que a Luciana pincelou, né? Então, assim, o que a gente quer consumir? Mas vejam que não é só o que a gente quer consumir, mas é que as pessoas entendam que elas são exploradas nessa fragilidade da maneira de ser. Elas são exploradas pelas fake news, elas são exploradas por um comércio de produtos, de N coisas, que justamente mina, vamos dizer assim, tira o dinheiro dessa limitação, né, que as pessoas têm na sua cognição, na sua maneira de compreender o mundo. Então, uma das coisas importantes é a gente entender que a gente tem essa economia de energia, essa linha direta a uma conclusão, e eu quero saber assim, eu como ou não como ovo? Essa é a pergunta da pessoa. Aí a pessoa é aterrorizada por não comer ovo por décadas da sua vida, e do nada os cientistas mudam de ideia, e agora ela tem que comer ovo. Então, assim, ela se sente traída pela ciência, ela se sente traída pela medicina. E esse é só um exemplo caricato de como que aquela comunicação sobre o ovo foi transmitida igual àquela do câncer que os gregos descobriram. Ela foi taxativa, ela não foi dada de uma maneira que a pessoa compreendesse que existe uma complexidade ali por trás. E que assim, ó, ela é a pessoa que vai decidir, digamos assim, ela que tem as condições de fazer isso. A ideia de prescrever tratamentos, né? Às vezes ela é tomada de uma maneira assim excessivamente diretiva pelas pessoas. Então elas podem comer ovo, mas elas sabem que elas estão traindo aquela prescrição. Porém, elas não incorporam aquele conhecimento das razões pelas quais, porque elas não foi dado elementos para elas para isso acontecer. Então, respondendo também em relação a essa ideia da imprecisão com a incerteza, que eu gostei que a Luciana trouxe da ideia de que parte da comunicação ela é imprecisa, né? Então, assim, tem uma coisa que é imprecisão e a outra coisa que é incerteza. É ajudar a pessoa a fazer o raciocínio que tu tá fazendo quando tu fala sobre o ovo para ela, né? E talvez, respondendo ao Eduardo, né, seria, assim, pegar essas ideias que já estão cristalizadas, assim, eu devo ou não comer ovo? Essa é uma ideia, né? Existe ou não aquecimento global? Então, assim, quando tu apresenta essa ideia, apresentar a complexidade que ela tem e dar elementos para o teu interlocutor julgar se é verdadeiro ou não a tua informação, porque ele não precisa acreditar em ti nas mídias sociais. Eu acho que essa transferência do poder de quem comunica, compartilhar também as fontes, mesmo que a pessoa não siga, mas se ela consegue seguir esses elementos, tu vai estar ajudando ela a navegar num outro conhecimento que ela não está consumindo quando ela consome mídias sociais. Então, se tu precisar saber mais sobre o ovo, o aquecimento global,
o aquecimento, os acidentes climáticos, né? Tu tem fontes de informação que possam te ajudar a rastrear e desafiar essa autoridade da mídia social que está falando contigo. Então, é complementar ou fazer diferente do que as pessoas da fake news fazem, né? Desafiar no sentido, assim, de explorar essa incerteza, né? Utilizando essa limitação que as pessoas têm, fazendo elas ficarem conscientes de que elas, na verdade, estão procurando caminhos econômicos, que gastem menos energia e que é necessário gastar energia para entender melhor. Então, Para a Luciana, eu queria perguntar assim, se vale tudo por um clique, né? E qual é o limite, assim, porque a pessoa, assim, eu vou construir uma rede social para me comunicar com os meus. Na verdade, assim, é para difundir informações sobre saúde, mas também é uma forma de propaganda, né? Porque assim, não, eu estou me expondo ali, as pessoas podem se interessar pelo meu trabalho e querer consultar comigo, né? E aí, qual é o limite, assim, de eu dou uma informação e que ela não é uma informação correta, mas ela, o pessoal assim, engajou ali, aquilo ali que eu falei, teve muitas visualizações, tá? E daí mas aí então, se eu der qual é o limite ético ali que eu estico assim para ter mais visualizações, né? Porque isso aí, e ter visualizações ou não, né? Então eu ponho lá um vídeo e ele tem muita visualização, aquilo me deixa feliz. Então eu vou dar. Aquilo vicia, né? Ou então ninguém viu, eu fiquei triste. Daí a história que tu falou ali de quem tá assistindo a mídia social e quem tá fazendo. Porque quem tá fazendo e ninguém curtiu aquilo, então aquilo ali não foi bom. Aí a pessoa se desestimula e pensa, não, eu tenho que fazer parecido com aquilo que deu mais seguidores, né? E daí qual é o limite, assim, de eu tenho que ser correto, eu tenho que ser preciso, mas se eu não for tão, as pessoas vão curtir mais, né? E qual é o limite? Eu não sei te responder essa pergunta. Acho que o CFM talvez esteja tentando modificar a sua resolução para resolver melhor e né, colocar alguns dilemas éticos que já existiam na resolução antiga. Eu não sei qual é o limite de dizer o que é o certo. Eu sei que assim, o que tu pode fazer hoje? Tu pode contratar uma empresa que monte toda a tua rede social para ti, inclusive o teu conteúdo. Então, o conteúdo ele vai passar por uma aprovação técnica do que tu está fazendo, que não vai ser necessariamente tu que vai montar aquele conteúdo, mas como um conteúdo jornalístico, né? Como a Lisiane colocou ali, talvez muito mais assertivo em atingir o público do que eu, que não tenho nenhuma formação nisso e que vou botar a minha ciência que eu faço na manchete, né? Tal coisa pode ajudar no tratamento ou no controle do diabetes, como uma coisa que a gente traz da ciência da incerteza e que não é isso que a gente quer, não é essa incerteza que a gente está falando. A gente não está falando da incerteza científica, a gente está falando da incerteza daquela notícia que não tem precisão, porque a incerteza científica, eu estou dando a impressão do cientista, é que a gente vive num mundo que não a verdade de ontem pode não ser a verdade de amanhã. Essa é a incerteza do cientista. A incerteza do divulgador é essa aí, né? É uma dizer que abacaxi cura o câncer e era isso. Eu joguei isso não tem nenhuma verdade nisso, mas talvez muitas pessoas vão achar que é importante comer abacaxi e a gente vê em vários locais que vários seguidores, olha, ele está falando isso, tal fruta é importante e aí vai angariar vários seguidores. Então, esse limite ético é muito difícil de saber qual é, né? Eu acho que ele é individual, ele tem que ser julgado, eu preciso de um controle externo sobre isso, e talvez a gente tenha que aprender ainda muito, porque são mídias novas. Nenhuma delas tem o Facebook vai fazer 20 anos o ano que vem. Então, tudo mudou muito rápido. A nossa forma de comunicação mudou muito rápido nos últimos anos. A nossa maneira de atender, por exemplo, a teleconsulta é regulamentada agora, a gente pode atender pessoas de outros países, outros estados, e a gente tem que se adaptar a todas essas modificações que estão acontecendo.
O Natan, que é nosso professor aqui do departamento da medicina social, ele faz uma pergunta aqui, tá? Vocês não acham que as instituições, não as pessoas, precisam modernizar a sua comunicação, investir em recursos pesados, e depender menos da mídia tradicional, se preocupar em divulgar tanto quanto produzir o conhecimento? E aí, Lisiane, tu pode nos responder essa? Eu tenho assim na minha bolinha de cristal, tá? Eu acho que um plano de divulgação científica, assim como um plano de comunicação institucional, foi importante e é importante, né? Foi no sentido de que há mais tempo é importante, mas um plano de divulgação científica vai ser importante em todos os níveis de atuação dos cientistas, né? E também dos profissionais, porque, que nem eu estava falando, não existe uma associação, por exemplo, lá na psicologia, uma ideia do público geral de que existe uma ciência por trás da psicologia. Então, o público tem uma ideia do imaginário da psicologia clínica, né? Mas não reconhece as diferentes atuações e especificidades da profissão, por exemplo, porque não conhece a ciência e o potencial que essa ciência oferece para a profissão. Então, essa é uma tarefa institucional da psicologia enquanto profissão, é uma tarefa, enfim, de cada um dos psicólogos, profissionais também, é uma tarefa dos pesquisadores em psicologia, e assim para outras ciências e outras profissões, né? E também tem uma outra camada que tem a ver com literacia e a importância da divulgação, que é a parte da advocacy. Eu comecei falando da manifestação do IPH, né, Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, e a ideia deles é atingir tomadores de decisão que estão aí, né, que são os governantes, que são as pessoas, os CEOs das empresas, que são as pessoas que, vamos dizer assim, decidem aonde vão os recursos, né? Então, esse é um nível muito importante em termos da ciência, em termos da profissão. Se toda a cadeia for, vamos dizer assim, literada em ciência, né? Quão fácil seria a gente fazer argumentos de que uma evidência deveria ser levada em consideração na hora de tomar a decisão sobre N coisas, sobre a merenda escolar, sobre a importância das mídias sociais, ou, enfim, qualquer assunto, a gente vai ter elementos da ciência que podem ajudar na tomada de decisão. Não é substituir a decisão política, social, cultural pela ciência, mas é incorporar o conhecimento científico nessa tomada de decisão para reduzir a incerteza na tomada de decisão. Se a ciência é incerta, sem a ciência, a incerteza é, assim, uma questão de opinião. Então, acho que a gente vai ter, nas próximas décadas agora, uma importância fundamental. Ou é isso, ou vai ser uma ruptura com o conhecimento científico. No sentido, assim, a anticiência vai vencer, porque a gente não consegue comunicar a natureza da ciência para as pessoas. E elas vão se recusar a parar de comer ovo, entende? A receber uma instrução que vai tolher a liberdade, que vai tolher as possibilidades, o mercado, a economia, o número de empregos, por evidências científicas de que talvez não seja uma boa ideia fazer X, Y, né? Então, eu acho que é uma excelente medida a gente incorporar a comunicação sobre ciência em todos os níveis, né? Haja cientista. Mas eu acho até... desculpa, Lu, pode falar. Não, eu só vou complementar que para a ciência chegar, especialmente através das mídias sociais, a um público cada vez maior, é preciso que tenha investimento, porque a gente não pode ser ingênuo de achar que vai colocar uma página ali e que vai ter 1 milhão de seguidores
por mais que tu faça um conteúdo sério, né? Ou tu vai fazer uma coisa muito disruptiva, e a ciência, infelizmente, ela não é disruptiva, ela trata com incertezas, trata com coisas que a gente vai tentando cada vez criar o conhecimento, então tu não vai conseguir fazer algo muito disruptivo, ou tu vai fazer alguma coisa que tu tem uma personalidade muito engraçada, que vai levar essa comunicação de uma maneira muito divertida para as pessoas, né? E o que não é o perfil da maioria dos cientistas, digamos assim. Então, para poder chegar a um número cada vez maior de pessoas, é preciso ter um aporte financeiro, né? E tem que ter um interesse de que realmente essas mídias sociais façam parte de uma comunicação de grande massa, que a universidade ou a ciência esteja inserida no grande público. Senão ela vai continuar restrita a um pequeno número de pessoas que têm interesse naquilo. E aí a gente está tentando falar aqui em como comunicar melhor para o público em geral, quer seja no nível da ciência, quer seja no nível médico-paciente, enfim, como chegar melhor a todas essas pessoas que estão nos ouvindo aí. Eu acho que é crucial que isso aconteça, até para que a gente mostre nossa relevância, porque a gente fica lá fazendo a nossa pesquisa e ninguém conhece o que a gente faz e não consegue reconhecer a importância daquilo. É importante mesmo que tu fala. Eu já comentei com alguns de vocês que uma pessoa que eu gosto muito da minha família me disse assim, tá, mas essas pesquisas vocês fazem, mas dá em alguma coisa, né? E assim, praticamente metade do meu tempo das minhas 24 horas, a metade eu dou aula na graduação, metade eu faço pesquisa, oriento aluno, né, publico artigo. E aí a pessoa me diz assim, tá, mas isso leva a alguma coisa? Tem alguma relevância? Pesquisa feita no Brasil serve para alguma coisa? E a pessoa é uma pessoa querida, sabe? Então imagina se essas pessoas estão pensando isso e as outras, né? E daí me achar, ah, maior besteira, isso é uma maior bobagem isso que vocês falem, né? E eu acho que daí também, talvez vai ser mais fácil no futuro, eu imagino, porque as pessoas realmente agora têm uma ignorância científica, assim, né? E eu fico pensando que talvez o jeito seja ensinar ciência, mas o método científico de maneira e que as pessoas entendam e certeza desde da escola. E aí tem o projeto de iniciação científica nas escolas, né? Nas escolas da prefeitura, por exemplo, tem. Mas aí os professores não foram capacitados para isso. Mas se daqui a pouco, desde pequeno, a gente entender que a gente faz um experimento e dá certo, comprova a nossa teoria, não comprova. E isso, né, tem uma chance disso ser verdade ou não, né? É a mesma coisa quando a gente fala de educação nutricional, que tem que começar de antes, porque é difícil depois de adulto as pessoas aprenderem isso. Então, a gente talvez tem que fazer uma advocacy para que isso seja ensinado mais cedo, isso seja uma coisa meio comum para as pessoas, né? E não uma novidade que nem a gente está tentando agora, né? E a história de ser engraçado, né? A gente não é muito engraçado, nós aqui, assim. Eu mesma não tenho Instagram profissional, eu tinha um Facebook, e aí eu só fui ter Instagram porque uma ex-residente, que agora é professora em Santa Maria, quando ela era residente, ela me falou: ah, Cristo, é muito jovial para só ter Facebook, né? Que era uma coisa de velho na época, muito tempo atrás. Aí eu criei meu Instagram, mas eu não tenho esse talento. Mas tem algumas pessoas que têm, né? Até para. Eu estava pensando nessa coisa da ciência não conseguir ser engraçada, e até eu mandei, acho que para a Luciana e para Lisiane, de uma bióloga que faz de um jeito muito divertido. Isso, assim, das perguntas e as dúvidas, né? Ela se fantasia de anjo da guarda, e aí ela diz, né? Uma dúvida que a pessoa tem. Eu acho que ela consegue chegar nas pessoas e faz de um jeito meio debochado, divertido, mas daí é uma pessoa que tem talento, né? E aí tem que ver quem é que tem talento para isso. Não sei se vocês gostariam de comentar alguma coisa. Não, A gente tem... ela é excelente e ela tem, né? Ela tem um talento artístico, ela tem uma outra vida paralela que ela é DJ, ela trabalha com coisas de comunicação, então assim, é realmente uma pessoa que comunica a ciência de uma maneira muito inteligente, muito divertida e tem um talento que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Ela tem um plus a mais, digamos assim. Eu aprendi com os meus alunos de divulgação da ciência, o pessoal da comunicação, né? É que mais recentemente, quando eu comecei a lecionar a divulgação da ciência, a gente escolhia um canal, né? E que atualmente, assim, ó, vamos dizer assim, tu tem que fazer um combo, assim, uma pulverização, né, de várias maneiras para tu atingir esse público. Mas eu acho difícil as pessoas terem esse talento, né?
Pegando um pouco a nossa vertente ensino, pesquisa, extensão e inovação dentro da universidade, né? A gente dificilmente vai conseguir ser excelente nos 4 campos, né? É importante conhecer, porém, é difícil tu ter, inclusive, tempo, né, dentro das tuas horas de trabalho, para tu poder exercer aquilo na sua plenitude. E eu acho que a mesma ideia a gente pode aplicar em relação ao uso de mídias sociais e o uso de comunicação. Algumas pessoas vão fazer melhor de um jeito, ou melhor de outro jeito, né? Vão ser excelentes de uma maneira ou de outra, né? E que nem a Cris, eu também não uso necessariamente as mídias sociais dessa maneira, né? Porém, tem outras maneiras de tu fazer a mesma coisa e de ajudar as outras pessoas também a fazerem esse uso, né? Ou usar, fazer divulgação de projetos específicos, né? Então, não tentar dar conta de tudo, eu acho que talvez seja uma ideia para profissionais, né? Não precisa ser tudo que tu faz, mas basicamente tu escolher um nicho, tu escolher uma forma de te expressar, né? Te dedicar àquilo que tu faz melhor, né? E eu acho que isso é uma descoberta, uma autodescoberta, né? Um autoconhecimento do que é importante para ti, o que vai te motivar, já que a gente estava falando, né? Que é importante motivação, né? Então, o que vai te motivar como divulgador? Quais são as necessidades das outras pessoas, né? Então, juntar essa empatia em relação ao público, né? Identificar o público com quem tu vai comunicar, para quem tu vai comunicar, né? Ou com quem tu vai comunicar, porque é uma via de duas mãos, que nem a Luciana falou, né? Tu vai receber comentários, tu vai receber críticas, tu vai receber elogios, né? Então, com quem que tu quer interagir? E não tentar dar conta de basicamente todos os públicos, mas talvez diferentes maneiras de atingir o mesmo público seja uma forma eficiente e honesta de se relacionar com essa maneira de comunicar. Então, eu quero. A gente já passou 2 minutos do tempo, mas assim foi uma discussão muito interessante. Eu quero agradecer vocês duas terem aceitado esse desafio aqui da gente falar na Semana Científica. Fiquei muito feliz com essa mesa, porque é uma parceria antiga minha com a Luciana, uma parceria nova com a Lisiane, e estou muito, né, feliz de nós três termos nos podido dividir esses nossos conhecimentos aqui com o pessoal que está assistindo a Semana Científica. Então, eu vou encerrar agora, e aí depois vai ter atividades na tarde. Muito obrigada.